Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Júnior Reis, advogado aqui, para no vídeo de hoje a gente falar sobre um assunto muito importante, a verdade sobre a frequência escolar no Bolsa Família. Muita gente perguntando, Júnior, agora é verdade que só pode faltar 5 vezes? Como é que é essa questão para o meu Bolsa Família não ser bloqueado, já que é meu filho adolescente, meu filho criança está faltando na aula? Essa questão de sair mais cedo, vai contar como falta? Não vai? E o grande segredo aqui, o perigo invisível, que é quando a criança passa do 5º para o 6º ano, eu vou te explicar os motivos. Esse vídeo vai ser um grande raio-x para você entender frequência escolar e Bolsa Família e como fazer para não ser bloqueado. O ano agora está acabando, então é necessário, é um período bom para a gente estudar esse assunto e entrar 2026 já sabendo todos os detalhes. Então já compartilha esse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreve aqui no canal que você não está inscrito e compartilha aí para os seus amigos nos grupos. E eu sempre falo também para você que quiser conversar, bater um papo comigo, Instagram, juniorreis.advogado, também tem o canal do WhatsApp, os links estão aqui na descrição. E para você que está precisando de um consignado de BPC Loas, Bolsa Família e que é aposentado e pensionista do INSS, agora o novo empréstimo pessoal de até R$6.000 na conta de luz, Novo Horizonte Promotor, o primeiro link da descrição aqui, empresa séria, segura, que eu recomendo para você que esteja precisando. Então vamos lá, direto ao assunto, sem enrolação, porque é o seguinte, frequência escolar e Bolsa Família, que eu sempre falo o seguinte, não é só levar na escola, gente, tá? O governo federal, ele cruza os dados do MEC com Bolsa Família. Então as escolas têm um sistema lá que chama Sistema Presença, ela joga os dados do aluno lá, isso cai para o MEC e o MEC envia para o Ministério do Desenvolvimento Social. E aí vai ver, aquela criança, aquele adolescente está indo na escola? Sim, não? E vai ver a questão da frequência. E essa frequência é sempre feita de 2 em 2 meses. Então, por exemplo, fevereiro e março, abril, maio, junho, julho, vai calculando assim, tá? Então, dependendo da idade do seu filho, né, vai variar qual é a porcentagem, a quantidade de vezes que ele tem. Então, o que a gente vai falar aqui nesse vídeo é sobre isso. Não é só levar na escola, vou te explicar por quê. Você entender a matemática, quantas vezes pode faltar sem ser bloqueado e a partir de quantas vezes vai ser bloqueado se faltar, e o cuidado especial com o 6º ano e o ensino médio, do 6º ano em diante para o ensino médio. Então, primeira coisa, qual que é a frequência mínima? A gente tem 2 faixas. Na pré-escola, que é quando a criança tem 4 e 5 anos, de 4 a 5 anos, ela tem que ter um mínimo de 60% de presença. Agora, a partir dos 6 anos até os 17, porque se fez 18 não é obrigatório mais, então dos 6 ao 17, então no ensino fundamental e no ensino médio, o mínimo é 75% de presença. Então, quando é uma criança menorzinha, é bem menos, né? Um pouco mais que a metade, que a gente sabe que criança menor às vezes fica muito doente, tem que faltar e tal, mas quando passa aquela questão da escola já mais séria, né? A idade que tem que alfabetizar, tem que se preparar para vestibular até essa idade, 17 anos, então a frequência aumenta muito. Mas eu sei que se eu falar de porcentagem, falar de Júnior, não entendo nada de porcentagem, o que é 60%, 75%, e por isso que eu trouxe esses exemplos aqui, ó. Vamos fazer um mês que tenha 20 dias de aula, tá? Então, assim, um mês normal, lógico, tem mês que vai ter mais dias de aula e mês que vai ter menos, às vezes tem uns feriados, tem férias, então vai ter menos, mas um mês normal, né? 4 semanas, 5 dias, então 20 dias de aula. Se for passando isso aí, na pré-escola, a criança pode faltar até 8 dias. Então, desses 20 dias de aula no mês, ela pode faltar 8, né? E em 12, e mesmo assim vai estar ok, vai estar atingindo a meta de 60%. Agora, no exemplo aqui do ensino fundamental e ensino médio de 6 a 17 anos, nesse exemplo de 20 dias de aula no mês, só pode faltar 5 dias. Tá? Então, eu até botei, cuidado, meses com feriados tem menos dias letivos. Então, vamos supor, teve só 15 dias de aula. Quanto menos dias de aula tiver, mais ele vai ter que ir, tá? Porque a porcentagem é maior. Então, você pega sempre com base nisso. Teve 20 dias, então só posso faltar 5 se tiver de 6 a 17 anos. Se tiver de 4 a 5 anos, pode faltar 8. Mas, Júnior, se tiver 22 dias, você vai fazer a conta. 22 vezes 75%, que é o mínimo que tem que ir, a diferença é quanto pode faltar. Então, a gente tem que ver isso, a realidade da carga horária daquele mês, tá? Então, assim, faltou mais que isso aqui, faltou 6 dias, o sistema já vai emitir uma luzinha vermelha ali e vai correr risco de bloqueio, tá? Lógico, o risco de bloqueio é somando sempre os 2 meses. Se num mês faltou muito, mas no outro mês completou, não faltou nenhum dia, pode ser que a média fique boa. Entendeu? Porque não é mês, não. Eles analisam de 2 em 2 meses, bimestre a bimestre.
Então, vamos supor, o aluno faltou algumas vezes em maio, ficou com menos 75%, 70%. Só que em junho ele foi 100%. Então, pegando e somando e dividindo, vai dar a média de 75%. Por isso que acontece isso. Fulano faltou e meu filho faltou menos que ele, mas tem que ver o mês seguinte, entendeu? Que o governo vai olhando. Então, a pegadinha aqui, gente, o Fundamental 1 em comparação com o Fundamental 2 e o ensino médio. Quando é do 1º ao 5º ano, a falta conta por dia. Então, foi ou não foi, vai contar uma falta. Por quê? Porque do 1º ao 5º ano, geralmente, na maioria dos casos, é um professor só, aquele professor que a gente chama de polivalente, ele dá todas as matérias, ou no máximo divide com 2 professores ali, um da matemática, um da português. Então, é como se fosse um dia completo. Então, se faltar um dia, já perdeu aquele dia. Agora, do 6º ao 9º ano e no ensino médio, essa média vai ser por aula. Então, tem a frequência de matemática, de português, de história. Isso vai ser somado na hora do sistema presença, tá? Então, isso muda um pouquinho, é diferente. Porque eu falto muito em aula de história. Então, só a média de história vai cair da frequência. E mesmo que você tenha ido nas outras aulas, você vai ter problema. Você pode ter problema, tá? Então, assim, cuidado com essa questão de sair mais cedo. Conta como falta. Então, nesse exemplo que eu coloquei aqui, no ensino médio, 5 aulas por dia, né? Então, teve 100 aulas no mês. Se o aluno mata as 2 últimas aulas todo dia, ele foi na escola todo dia, mas ele vai ter 40% de falta. Resultado, a frequência dele vai ser só de 60% e o benefício vai ser bloqueado porque era no mínimo 75%. Então, não é só essa questão. Fui na escola hoje, a partir do 6º ano até o ensino médio. É frequentar as aulas, porque como as aulas são fracionadas, você tem um professor de inglês, de matemática, de português, de história, de geografia, vai contar cada média ali, diferente do que eu falei aqui do 1º ao 5º ano, que é um dia todo, tá? Então, assim, toma cuidado aí, principalmente os adolescentes, não vou ficar para a última aula, não vou assistir essa aula. Tem uma aula, às vezes, que é obrigatória ir à tarde, eu estudo de manhã e não vou, pode dar problema, tá? Então, qual que é o resumo para não perder o benefício? Você, como mãe, pai responsável que está assistindo esse vídeo, acompanhar o boletim, não só se o aluno saiu de casa, porque lá vai ter as faltas. Então, verifique, principalmente do 6º ano em diante, as faltas por matéria. A notícia, entre aspas, boas aqui, é que o adolescente de 16 e 17 anos que fizer isso de faltar a aula, né? Ele vai bloquear, ele vai perder apenas o adicional dele, que é de R$50, aquele Bolsa Família Jovem Variável lá, tal, que é os R$50 do adicional, né? Que a gente sabe que de 1 até 7 anos, desde o nascido até os 7 anos, recebe um adicional de 150, e no mês que faz aniversário de 7 anos, até um dia antes de completar 18 anos, recebe 50 adicional. Então, se ele deixar de ir na escola com 16 ou 17 anos, 15 para baixo, pode perder o benefício da família toda. Mas 16 e 17, aí ele perde só os R$50 que caberia a ele do adicional ali. Isso é uma forma que o governo faz para entender que o adolescente, às vezes, está passando por uma fase de rebeldia, não quer estudar, isso acabaria prejudicando a família toda, né? E pontuando para o final aqui, gente, Júnior, teve falta médica, meu filho está doente, está testado, justifica na escola imediatamente, comprova lá na escola, de preferência pega. Tem escola que entrega até um comprovantezinho para você ver se foi abonado, tem alguma prova, mande por e-mail, enfim, para ficar registrado essa questão que justificou. Porque também a escola pode esquecer de lançar esse atestado no sistema presença e isso gerar bloqueio. Você vai ter que ir lá no CRAS pedir para desbloquear, ou se você tiver levado uma suspensão, para reverter aquele questão de suspensão, tá, gente? Então, assim, tá aqui com exemplos para vocês, mínimo de 60%, 4, 5 anos, mínimo de 75% de 6 a 17. Júnior, não entendo nada de porcentagem. Coloquei o exemplo aqui, ó, 20 dias, aula mês. Você vai fazer uma conta muito simples. 20 dias, eu posso 60%, então eu posso faltar até 8. 75%, posso faltar até 5. Se tiver mais dias ou menos dias de aula naquele mês, que você vai ver, aí só você fazer a continha, tá? Tem, por exemplo, aqui, ó. Nesse mês, na verdade, Júnior, só teve 18 dias de aula que teve um feriado. 18 vezes 75% vai dar 13 dias e meio.
Então, quer dizer, arredondando para cima, tem que ir 14 dias e só poderia faltar 4, entendeu? Então, quanto menos dias de aula tiver, mais você vai ter que ir, porque a porcentagem sobe. E quanto mais dias de aula, vamos falar, Júnior, esse mês teve 24 dias de aula. 24 vezes 75% vai dar 18. Então, de 24, tem 18 dias. Ele só poderia faltar 6, né? Um pouquinho a mais, mas também tem 4 aulas a mais. De 20 para 24, ele poderia ter de 5 para 6 faltas. Então, prestar muita atenção nisso. E sempre de 2 em 2 meses, tá? Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro não tem verificação da frequência, tá? São esses 2 meses juntos que eu falei para você. Se somar, faltou um pouco mais no mês, mas o outro fez tudo direitinho, vai somar e a média ali daquele bimestre fica alta. Não pode deixar de prestar atenção nessa questão aqui, tá? Essa detalhezinho do pegadinho do primeiro ao quinto ano, sexta, nono, que do primeiro ao quinto é um dia todo, um dia faltou, um dia perdeu todas as aulas, e do sexto ao nono e no ensino médio é a questão das aulas por matéria, tá? Que tem que prestar atenção, esse exemplo que eu dei aqui de sair mais cedo. Se ficou alguma dúvida, volta no vídeo, assiste para você ficar bem informado, que é o que a gente sempre quer aqui, informação para você não cair nesses vídeos aí alarmistas que vai perder. Não, a gente explica aqui sem tirar atrás da orelha, trazendo a informação para você, a informação do Diário Oficial, a informação que o Ministério do Desenvolvimento Social passa, tá? Então, só para a gente finalizar, deixa eu botar aqui, ó, Instagram, juniorreis.advogado, tá aqui embaixo, canal do WhatsApp também, e relembrando, precisou de empréstimo consignado BPC, e pensionista, aposentado do INSS, consignado do Bolsa Família, tá? E agora também da conta de luz, Novo Horizonte Promotora, o link tá aqui na descrição, empresa séria, de confiança, pode conversar com eles lá sem compromisso, que eles te explicam tudo, tá bom? No mais, deixa o seu like, não esquece de compartilhar, seguir o Júnior Reis Advogado aqui, fiquem todos com Deus, eu volto a qualquer momento com mais novidade, um abraço!